Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer falar com vocês. Esse vídeo vai ter sempre um vídeo toda semana para tratar sobre o meu artigo, da semana. O artigo dessa semana que eu estou trazendo é Os Liberais Estão Chegando. Esse artigo ele tem por objetivo apresentar esse momento que aconteceu, O Novo elegeu 8 deputados federais, Você teve no segundo turno o Zema está com uma força tremenda lá em Minas Gerais. Você tem vários deputados estaduais eleitos e gente como Kim Kataguiri, Arthur Duval, que também foi eleito como incluída nos candidatos liberais. Na minha visão, essa é a maior tomada ostensiva da história do movimento político brasileiro e ela é encabeçada pelos liberais. Sem dúvida tem o efeito Bolsonaro, mas o momento de engajamento político, ideológico, sim, é importantíssimo entender que os liberais chegaram na política. Só para dar uma comparação, o último liberal que esteve à frente, foi eleito congressista, foi eleito membro do Congresso Nacional, foi o Roberto Campos. Já tem muito tempo. Depois Paulo Eduardo Martins também foi eleito, participou como suplente, é um ótimo nome lá do Paraná, de Curitiba, também está vindo junto com os 8 deputados federais de novo. Então você tem pela primeira vez na história esse momento tão forte e com a presença tão maciça dos liberais. Na minha visão existem 3 momentos, 3 gerações do movimento liberal. As 2 primeiras vindas de cima para baixo, A primeira geração de políticos, uma segunda de empresários e uma terceira geração, que eu vou chamar de geração orgânica, mas não no termo gramsciano, mas no termo de ser de baixo para cima, ou seja, de ter uma força impressionante da base, empurrando inclusive as lideranças para serem cada vez mais liberais. É muito interessante esse momento político. A primeira geração nossa, ela tem ali no Império, Partido Conservador, Partido Liberal, grande parte do Império teve esse bipartidarismo, mas você tinha defensores da liberdade tanto no Partido Conservador como no Partido Liberal. No Partido Conservador você tinha, por exemplo, o Visconde Cairu. No Partido Liberal você tinha um nome como Joaquim Nabuco. Então são 2 grandes nomes, defensores da liberdade do Império. Tanto é que ambos defenderam o fim da escravidão. Tinham pessoas contra tanto no Partido Conservador como no Partido Liberal e pessoas a favor tanto no Partido Liberal como no Partido Conservador. Então, assim, para mim o maior nome sem dúvida é o Joaquim Nabuco. Eu tenho 2 livros de referência, que foi a Abolição e Minha Formação. E no fim do século XIX, os liberais, esses defensores da liberdade conseguem a abolição dos escravos e a primeira grande, vou dizer assim, a primeira grande vitória, gigantesca vitória do movimento liberal. Quando depois do golpe da República, sim, foi um golpe, o golpe da República que aconteceu também no fim do século XIX, aí começa a República, é uma coisa muito mais intervencionista, com muito mais Estado, o Estado aumenta tremendamente. Os liberais somem praticamente, só vão reaparecer na política com Roberto Campos, mas eles somem na história, ao longo da história, voltando para a parte de think tank, ou seja, na parte intelectual, só em 74, depois que o Hayek já teria fundado junto com o Eduardo Fischer lá o Instituto de Economic Affairs lá em Londres, certo? Que é um outro assunto legal também que eu vou tratar mais na frente, essa ideia de que primeiro a política, o primeiro são as ideias, O que acontece com isso, A ideia do time de futebol. Mas quando é fundado aqui, a segunda geração começa com Henry Maxud em 74, 74 ele compra a revista Visão junto com o Zé Estéreo, que ajuda ali, esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro funcionário do movimento liberal, primeiro remunerado, a primeira pessoa que ganhou dinheiro, nas ideias liberais brasileiras. Depois disso, no início do século, fim do século XX, fim da década de 70, começo da década de 80, começam a surgir institutos, surge o Instituto de Estudos Empresariais, com meus amigos da família Ling, lá o William Ling, o Winston Ling, lá no Rio Grande do Sul, Roberto Rachevski, um querido amigo que eu debati, inclusive na última LibertyCon, que eu ainda vou comentar com vocês, o queridíssimo Roberto Rachevski, que fez parte dessa fundação do Instituto de Estudos Empresariais e depois do Instituto Liberdade do Rio Grande, Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, e surge, depois se torna Instituto Liberdade, e surge no Rio de Janeiro o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, com Donald Stuart Jr., Og Leme, Otávio Bulhões ainda participava, você tinha nomes aí nesse meio aí, Eugênio Goudin, que participou rapidamente também do Instituto, uma turma formidável participou disso. Alex Catarino também fez parte desse instituto, que é um instituto que sobrevive até hoje. Inclusive ajudou na terceira geração. Todos os institutos que eu falei, o IEA organiza o Fórum da Liberdade, que é o evento liberal mais antigo do Brasil, mas todos os institutos que eu falei tiveram uma forte base da segunda para a terceira geração. Mas no meio desse processo, ali mais ou menos começo, final, última década, 89, 90, 92 do século 20, você tem um momento em que os liberais acham que ganham,
Collor ganha a eleição com o discurso de José Guilherme Melchior, uma base, uma influência de Roberto Campos, mas ele faz uma coisa boa e uma coisa muito ruim, né? A coisa boa que ele faz é a abertura comercial. A abertura comercial feita pelo Collor foi algo formidável, né? Para vocês terem uma ideia, havia dentro da legislação brasileira, essa coisa de proteger a indústria nacional, e eu vou falar disso ainda mais na frente várias vezes, nessa perspectiva de proteger a indústria nacional. Você tinha uma lei de informática que impedia que você conseguisse importar computador, só podia ser fabricado aqui. Surge uma coisa como uma empresa chamada Cobra, certo? Para dar um exemplo dessa viagem, dessa proteção à indústria nacional. Isso é um tema para um próximo vídeo. Na sequência, em 92, impeachment no Collor, o Fernando Henrique, o Itamar Franco assume, o plano real acontece, inflação controlada, os liberais acham que ali vão acontecer privatizações, está controlada a inflação, então está tranquilo, né, está resolvido, e praticamente o movimento liberal some, né, e o movimento liberal some baseado no social-democrata, lembra, né, a social-democracia é a esquerda em todo mundo, e nessa última eleição ficou claríssima que a social-democracia, o Partido Social-Democrata do Brasil, PSDB, é de fato um partido de esquerda, é centro-esquerda, mas é esquerda, né, sem qualquer dúvida. Esse movimento morre, desaparece, o movimento liberal desaparece totalmente, quando mais ou menos em 2007, né, 2007 surge o Instituto Mises Brasil, com o queridíssimo, meu grande amigo Hélio Beltrão, e o Instituto Ordem Livre, com meus amigos Diogo Costa e Magno Cal, certo? Ambos de Petrópolis, é interessante, cariocas fazem esse movimento, né? Hélio é carioca, Magno é carioca, Diogo é carioca, faz esse momento de renovação das ideias de liberdade. E com essa sequência, né, um instituto baseado, apesar de ambos cariocas, todos os três cariocas, nenhum instituto foi na terra deles, né? O Instituto Ordem Livre começa em Minas Gerais, o Instituto Mises Brasil começa em São Paulo e segue em São Paulo até hoje. O Ordem Livre já não funciona mais, grande parte da turma do Ordem Livre hoje está no Livres ou no próprio Partido Novo. Nessa conjuntura, a grande graça desse movimento, dessa terceira geração, por isso que eu falei lá no começo que ele era orgânico, é que esse movimento vem de cima para baixo. É o que eu apresento aqui nesse livro, né? Nesse artigo. Esse movimento vem de baixo para cima, né? Aí você tem algumas interações, é muito interessante isso. Donald Stewart, da segunda geração, traduz a ação humana que tem muita força na terceira geração, né? O movimento liberal hoje ele é austríaco, né? Da escola austríaca de economia, a ponto da frase mais usada durante as manifestações de 2015 e 2016 ser exatamente, acho que foram duas frases usadas, né? Menos Marx, mais Mises, e o Olavo tem razão. É muito interessante esse momento político, porque você vê essas frases indo para a rua, ou seja, coisa que estava na intelectualidade, da Torre de Marfim, indo para a rua, e essa grande sacada do Brasil que cunhou esse termo menos Marx, mais Mises. Eu fiz inclusive um paralelo, alguns perceberam, outros não, na minha eleição do menos Marx, mais Mises para menos impostos, mais empregos. Essa foi a sacada que a gente teve. Essa terceira geração, depois se fundam vários institutos liberais, como foi fundado também institutos liberais na segunda geração, depois do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, só que lá tinha um defeito, lá o financiamento e as decisões eram muito centralizadas, e obviamente isso deu errado, né? A grande sacada que o Hélio teve logo no começo desse movimento liberal, o Hélio que eu me refiro ao Hélio Beltrão, foi a ideia de estrela do mar, a perspectiva da estrela do mar, né? Não sei se vocês sabem, mas a estrela do mar, quando uma perna sai da estrela do mar, é criada outra estrela, ou seja, é um movimento que não tem cabeça, é totalmente descentralizado, não tem uma cabeça, e um movimento não precisa perguntar para o outro se ele pode existir. Então hoje nós chegou a tal ponto que nas manifestações que eu já citei, em 2015 e 2016, o Movimento Brasil Livre vem para a rua, são movimentos de pessoas que vieram dessa intelectualidade liberal, dessa leitura liberal, desses livros liberais, e hoje eles passaram a dominar a internet, né? A forma liberal passou a dominar, essa ideia liberal passou a dominar a internet, a tal ponto que nós elegemos deputados federais e deputados estaduais com muita força, e provavelmente elegeremos o Romeu Zema lá em Minas Gerais, e essa grande virada e essa grande perspectiva demonstra a força e como isso vai crescer, em especial no local que eu acho que é mais fértil, que é aqui no Nordeste, né? Hoje, né, eu tive uma votação expressiva, eu tive 18 mil votos aqui, somados os outros candidatos do Novo tiveram menos que a minha votação, mas apesar de eu achar que foi muito menor do que eu gostaria, mas aqui a gente tem grupos de estudo, tem institutos funcionando, tem uma força tremenda, né, desse meio todo, e uma perspectiva de crescimento. Só para vocês entenderem a força do Ceará, nós temos 3 grupos de estudos semanais se reunindo. O grupo Ordem Espontânea, organizado pelo professor Bosco, o grupo Clube Atlas, organizado pelo André Tavares e pelo Léo, que se reúne à noite na sexta-feira, e o Dragão do Mar, que é o meu xodó,
que se organiza todo sábado às 15 horas na Faculdade de Direito, né? Uma é a Faculdade de Economia na sexta-feira à tarde, o Ordem Espontânea, outra no Clube Atlas à noite, e por fim o Dragão do Mar às 15 horas da tarde. Há muito, obviamente, a ser feito, há muito a ser trabalhado, mas o time de futebol, que é o assunto nos próximos vídeos, está completo e finalmente nós temos nossos atacantes, nossos centroavantes e faremos vários gols nesses próximos anos, né? Mudaremos a realidade do Brasil, mudaremos a perspectiva do Brasil e o que virá por aí. A liberdade vem com tudo. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho aí, tô aprendendo. Ative o sininho aí, se inscreva no canal, né? E compartilhe com seus amigos, dê um like. Grande abraço, a liberdade vem com tudo. Valeu!